Olá, nós somos os Canabinautas, grupo de divulgação da produção científica sobre cannabis, orientados pelo professor Dr. Renato Malcher, da Universidade de Brasília. Hoje vamos fazer a nossa primeira entrevista com um professor, aqui também da Universidade, professor João Luiz Homem. Ele ministra as disciplinas de Agricultura Alternativa e Decrescimento e vai falar um pouco como a cannabis pode contribuir para favorecer a agricultura familiar no contexto brasileiro. Primeiramente eu agradeço, primeiramente fora tempo, mas eu agradeço muito o convite, mas eu tenho que dizer que eu não sou um grande especialista em cannabis, né? Trago aqui uma experiência de vida, para trazer para vocês uma experiência de vida que tem uma interface sim com cannabis. Até porque eu sou agrônomo e cannabis é uma planta, né? Se eu falasse que cannabis não está nada a ver comigo, é burrice, né? Porque é uma planta e todo agrônomo deve entender o mínimo de planta, né? Os usos da cannabis, né, tanto faz o gênero cannabis, mas tem as espécies sativa, a indica e a Ruderalis, né? Imenso. À medida que a raiz é pivotante, então ela recupera o solo degradado, né? Bom, isso é num aspecto, né? Alimentar, aspecto agronômico da questão do solo e tal, além de que ela necessita muito menos de adubo químico ou adubo em geral, de agrotóxico, que ela é resistente do que as outras culturas e tal. É fantástica nesse aspecto. Mas, sob o ponto de vista de fibra, é uma coisa impressionante. Se você entrar na internet, aí você vai ver que isso já era utilizado muitos anos, né, atrás. Dizem que a primeira bandeira dos Estados Unidos foi feita com um tecido feito de fibra de cânhamo, né? Também você diz que as velas das embarcações, das naus portuguesas e tal, também era feito de fibra de cânhamo, né? Então era um negócio desde antigamente que já se fazia isso. Mas hoje na Espanha você tem lugares lá que eles fazem sapato de cânhamo, eles fazem tecido de cânhamo. O cânhamo vai a 2, 3 metros de altura, então a fibra dele é muito maior, tal. O resíduo dessa fibra você pode fazer, não só pode fazer composto orgânico, como pode fazer ração também. O cânhamo não tem o THC alto, então ele podia ser utilizado igual a mandioca. Mandioca com ácido cianídrico altíssimo, certo? Que se você comer 1 quilo, quer dizer, ninguém consegue comer 1 quilo de mandioca crua, mas se você comer, você morre, né? Mas nem por isso deixa de ser, já foi uma das culturas de maior exportação do Brasil, hoje não é mais, mas já foi. E é muito plantada, se não me engano, são 24 milhões de toneladas de produção por ano. Então, é inesgotável a utilização da cannabis, né? E eu não sou um grande especialista nisso, mas a questão do recreativo também você tem que considerar que é uma utilização. Porque você foi minha aluna, você sabe, na matéria de decrescimento, a gente luta muito na questão de sair fora do sistema capitalista, que ele impõe na tua cara que você tem que ter para ser. Então, o que você tem que lutar na agricultura familiar? É para o cara ter uma independização total de produção. A independização total de produção, ela começa com, primeiro, você produzir todos os insumos, né? Então, se tiver aula comigo, você sabe, produzir seu composto orgânico, ter semente rústica, etc, etc. A cannabis, para efeito, por exemplo, de produção de fibras para tecido, né, para semente, para alimentação, ela é poupadora de insumos, sim, certo? E ela é rústica. Então, isso leva uma vantagem para o agricultor familiar. Bom, além disso, ela tem um mercado grande e ela é fácil de industrializar. Daí que, por exemplo,
uma pequena agroindústria para a industrialização da cannabis, seria interessante demais e fácil. Eu comparo a produção de cannabis como a produção de farinha de mandioca. Vamos dizer o seguinte: você tem agroindústria para a produção, para a utilização de cannabis em duas perspectivas. Vamos pôr duas perspectivas. Uma perspectiva é para produzir fibras para a produção de sapato, rede, roupa, chapéu e tal. Essa é uma perspectiva. A outra perspectiva é você aproveitar a semente para a alimentação. Bom, na primeira perspectiva é um galpão em que você trabalha na extração de fibras. Já a estrutura para a preparação das sementes para alimentação requer uma pequena agroindústria, que é uma casinha de 32 metros quadrados, que aí você tem que ter um mínimo de higiene, que aquela semente vai para a alimentação. Você ainda tem também a perspectiva de fazer farinha disso, né? Você tem a perspectiva de fazer biscoito disso, né? E cada vez que você vai entrando mais a fundo na questão de processamento, a agroindústria vai ter que ter uma coisinha a mais. Mas nada, vai ter que ter todas aquelas condições de higiene, pé dilúvio, né? Um banheiro separado, então, coisinhas simples. Então, para a gente evitar que a gente continue lascado, a gente tem que ir de encontro a esse crescimento exacerbado e que cada vez mais utiliza recursos minerais, recursos, energia fóssil, etc, etc, etc. Então, o que eu proponho? Proponho, por exemplo, a utilização do cânhamo, por exemplo, que ela é poupadora de insumos. Ela produz com menos insumos. Isso, você decresce a utilização de insumos. Isso chama-se decrescimento. Outra coisa, a industrialização dela é artesanal. O decrescimento apregoa que você saia dessa prisão intelectual em que você não pode fazer nada com as suas mãos, né? Nada com as suas mãos. No máximo que você pode fazer com as suas mãos é no teclado de computador, então no celular. O grande lance da agricultura tem um R que a gente fica relocalizar. É você produzir localmente, pertinho de você, né? Está ali na feira, você vai lá e pega. O ideal, melhor ainda, era você ir lá no produtor comprar. Esse aqui é o ideal, você vai melhorando essa situação, né? Bom, acontece que isso muitas vezes é uma coisa impossível em função da perecibilidade do produto. Essa é uma coisa. No caso da cannabis, essa perecibilidade não existe. Mas existe também, sabe o quê? A agregação de valor sob o ponto de vista monetário. Então, por exemplo, uma semente de cannabis. Se você pega a semente de cannabis, põe assim num saquinho, ela tem um preço. Se você faz farinha, ela tem outro preço. Se você faz um biscoitinho, ela tem outro preço. E isso é bom para o produtor. Quando você agrega valor, você valoriza a produção dele. Então a cannabis, o cânhamo, ela proporciona isso também, entendeu? É uma questão muito interessante, ela na questão do R, né, de decrescer a utilização de recursos naturais. Eu sou contra a agricultura hidropônica. Primeiro é o seguinte, a cannabis não é uma planta aquática, né? Vamos começar por aí. Então, segundo, a agricultura hidropônica, ela é uma agricultura artificial. Cannabis, em princípio, é um negócio muito bacana. Então você não vai colocar adubo químico nem agrotóxico. Você tem que fazer cannabis orgânica. Orgânica, pelo amor de Deus.